Muito bom dia, estamos de volta, começando esse programa sempre com muita alegria. E hoje, lógico, né? Eu posso até começar o programa rindo mais, porque está aqui ao meu lado ele, Val Capelli, o homem sorriso da Vibe Mundial. Muito bem-vindo, Val Capelli. Bem-vindo, que gostoso, Samira. Estou me sentindo à vontade. Aliás, passar pelos seus microfones aqui do Mundial e você é muito agradável. Que gostoso. Fala a verdade, a gente já é bom. irmão, né, querido? Nossa, uma energia gostosa. E, aliás, eu falava em off com a Samira. Falava em off aqui com ela, que a Samira, muitos passam pelo microfone dela. E muita cultura passa por ela. Muito conhecimento. Quantas pessoas nós temos aqui na rádio? Conversávamos há pouco. Quantas centenas? E todas elas passam pelo microfone da Samira e a Samira absorve conteúdo, ela guarda conhecimento. Né? Vou pegando, mas você sabe que... mas você sabe, Val Capelli, o ouvinte também deve saber. Ele ouve, ele anota, ele faz curso, ele ouve de novo o vídeo, ele, né, ouve os podcasts. Aí fica, eu já ouvi isso tantas vezes e só agora eu entendi. Exatamente, são várias vezes que isso vem, você é colocado por alguém, surge outra vez, e pela repetição nós aprendemos, a gente vai assimilando, porque a primeira vez que a informação chega é aquela surpresa. Depois essa surpresa já é melhor elaborado. Aí dessa elaboração a gente já incorpora e já coloca em prática. Então, e olha, aqui a gente traz quase um curso, viu? A gente traz conteúdo, informações. Com certeza. Por isso que eu estou falando, você faz muitos cursos aqui. Faço vários, e quando eu me interesso por um assunto, eu vou atrás. Nossa, eu sei, ela mergulha. Estou aqui com os livros do Val Capelli, a gente começou esse papo por causa dos livros. Né? Eu estou aqui com o Cromoterapia, o Segredo das Cores, que tem uma nova edição, né? Essa edição é do ano passado, né? Capa remodelada. O interior reescrito. Eu reescrevi, porque eu fiz cromoterapia, Samira, mais ou menos em 97, creio eu. Publiquei lá, depois publiquei As Cores e Suas Funções, aí a Vida e Consciência falou, olha, reescreve ele, vamos atualizar a sua experiência. 30 anos depois, praticamente. Uau, você mudou, né? Nossa, aí eu peguei e reescrevi inteiro. O que era para eu copiar, colar e lançar, eu reescrevi, não aproveitando nenhuma frase praticamente, reestruturando todo. Com o mesmo conteúdo, mas uma escrita atual. Então ficou uma obra assim bem atualizada. Muito legal, nós já chegamos a sortear para os ouvintes esse livro. Só adora, cromoterapia. Daqui a pouco eu chaveco com ele mais alguns. E eu tenho aqui o Metafísica da Saúde, que já é um clássico. Temos 5 ou 6 volumes? 5 volumes. 5 volumes. Desde o primeiro até o quinto, todos vendem muito bem. Não precisa mudar nada, porque ele estava totalmente alinhado com as emoções em cada doença. Inclusive no volume 5, Samira, eu fui fazer ATM, que é articulação temporomandibular. Ao escrever da ATM, no volume 1, 20 anos atrás, eu tinha publicado o volume 1 falando sobre maxilar. E aí eu fui reler o maxilar para ver como é que estava a minha escrita hoje sobre a TM, que são condições emocionais semelhantes. Nossa, falei, poxa, eu não tenho o que colocar a mais do maxilar. Quer dizer, 20 anos depois eu revisito uma obra que eu mesmo escrevi, porque depois que eu publico eu não leio mais. Eu leio tantas vezes antes de publicar, que depois se eu leio eu quero refazer. Então eu digo, deixa como está e vamos escrever outro. É isso aí. Mas estava muito alinhado, então mesmo depois você voltando a um tema lá de trás, ele está assim alinhadíssimo. Muito legal. E tem vários temas, todos relacionados à saúde mesmo. Você escreveu com o Luiz Gasparetto, todos esses livros. De todos esses temas, quais você acredita que chama mais atenção na hora da pessoa escolher? Tudo bem que ela quer a coleção completa, mas se ela tivesse que escolher uma, da tua experiência. Olha, você sabe que eu não fiz uma pesquisa de ver qual dos volumes vendem mais. Eu não fiz isso, tô leigo. Pela primeira vez você levantou isso. Se for depender do meu carinho, o último é sempre o mais privilegiado, o mais próximo. O último, que é o volume 5, Articular Ósseo, eu achei ele muito bacana. O 4, nosso sistema nervoso, me deu um panorama muito complexo, porque eu precisei entender o sistema nervoso, simplificar
todo o movimento neurológico e depois metafisicar em cima da neurologia. Então foi um desafio muito bacana. O 4 eu gosto, mas sabe que o 3, sistema reprodutor, o reprodutor é tudo de bom, feminino assim, útero, ovário. Esse é o 2. Esse é o 2. Reprodutor é o 2. Tá o vendo? 3 é o sistema endócrino É e verdade. muscular. Que o endócrino inclui hormônios. Hormônios, E tireoide. inclui. E você fala da obesidade. Exatamente. Aliás, eu pulei ele e já fui logo pro 2. Você viu? Mas o reprodutor, ele é extremamente procurado, eu acredito. Nossa, muito, muito. Você vê que eu sei o que tem dentro e a Samira sabe o que tem na capa. É porque eu tô olhando a capa. Porque eu tô ali. Ele falou, eu já vou corrigir. Porque você que aí acompanha o Val Capelli do outro lado, tá lá, não, mas não é esse, não. Porque é bem interessante isso, Val, porque apesar da gente ter muitos leitores bem divididos entre homens e mulheres, a gente percebe que as mulheres têm um cuidado maior quando a gente fala de saúde. Ela tem um interesse maior de ir buscar informação. Então, gente, às vezes o Dr. Google não resolve. Mas se a gente for buscar na literatura, a gente acha informação mais embasada até para você discutir com o teu médico. Sem dúvida. Porque às vezes você vai lá com o tio Google no colo, gente, é muito rasinho. E depois você tem uma coisa, o tio Google colocou quem no seu colo? A pessoa sabe. Tio Google no colo, que você pega o PC, vai no colo, né? Vai lá, pesquisa. Qual é a fonte? O que a pessoa tem de embasamento? Qual é o conteúdo dela? Então, um livro... É científico, não é científico? É sério, é profundo. Então, assim, você que sai bugando por aí, cuidado, porque tem muita superficialidade. Tem muita situação tratada sem compromisso nenhum, sem responsabilidade nenhum com um conhecimento de causa. Preocupante, né? Sem dúvida. Às vezes você vê cada situação assim tão exagerada, tão tendenciosa. E uma coisa assim, tem que tomar cuidado, porque o tio Google tem tudo e às vezes você não precisa de tudo. Quer ver? Você tem um diagnóstico na família de Alzheimer. Trato do Alzheimer no volume 4. Assim, muito amplo texto, estudo muito sério e mais focado ao cuidador. É 4 meses sistema nervoso. Tô bom até de capa, tá vendo? O sistema nervoso extremamente importante, né? Importantíssimo. Aí o que acontece? Um parente tem lá um diagnóstico, suspeita de Alzheimer. Ele vai no tio Google. Meu Deus do céu, que peso dá no colo aquilo. Porque ele pega o Alzheimer, a 3ª fase do Alzheimer. Meu Deus! Ele não leu as outras. Ele não viveu as outras. Sabe o que é a 3ª fase? É assim. A 1ª fase, o pessoal começa aquele esquecimento das coisas imediatas. Você vive 2, 3 anos com a pessoa do seu lado assim. Aí ele passa para a 2ª fase. Já um pouco mais agressivo, mais irreverente, já fala alto, quer comer mais e você não dá. É a 2ª fase. Só que isso demora 5 anos. Você convivendo 5 anos com essa situação, você está apto a lidar com ela, você já tem recursos para lidar com ela. Depois entra a 3ª fase, terrível, só que você já está há 7 anos, você já tem uma pessoa que compartilha com você o cuidado, você já sabe como funciona. Então depois de 8 anos você vai chegar naquilo que em 8 segundos caiu no teu colo. Você tem noção do peso que isso representa? 8 anos em 8 minutos. Exatamente. Então, em 8 minutos, eu não estou preparado para falar, como é que eu vou viver isso aqui? Como é que eu vou lidar com isso aqui? Daqui a 8 anos, você vai ter recursos, firmeza e elementos para lidar com isso. Entendeu? Então, o que acontece nessas pesquisas na rede social, não tem aquele avanço sequencial de você observar, de ter uma história, como é o livro. Ele conta uma história como tudo começou, ele vai te fortalecendo e dando conteúdos do que você precisa para quando chegar naquele desencadeamento. E quando você vai no tio Google, ele não tem esse cuidado. Então, a gente sofre, com tudo isso, você que é psicólogo, ou ele é cromoterapeuta, tarimbadíssimo, né, o Val Capelli. Metafísico, exato, professor, né, exato, de autoajuda, de todas essas áreas aí super interessantes, mas também é psicólogo. Sou psicólogo de formação, né? Claro. E eu ter todas essas informações caindo no meu colo, eu não tendo a minha mente clara, eu estou muito na preocupação, porque se eu vou procurar é porque eu estou preocupada. Exatamente. Né? Isso também causam efeitos maléficos em todo o meu corpo, vai ativar o negativo nas minhas células, na minha mente?
a sua alteração hormonal, a sua disposição cai. Você tem toda uma alteração neuroquímica com esse estado emocional, porque ele é arrasador. Então, assim, nós temos acesso a tudo, mas de pronto é até perigoso você saber tudo. Espere um pouco, vai sabendo aos poucos, vai vivendo, vai conhecendo o processo, porque a gente vai tendo um preparo. Quem abre o exame antes está na ansiedade? A ansiedade é uma tendência natural de repente, ir lá e querer ultrapassar. E você chega, meu Deus, olha aqui uma cicatriz no meu pulmão. Ah, meu Deus, isso aqui. Gente, se eu pegar Covid aí que eu vou, me tô com uma cicatriz, que coisa, uma marca. Você chega no pneumologista, ele fala assim, sim, às vezes não é uma cicatriz, é uma sobreposição na imagem que causou isso. E a área dessa cicatriz, ela é tão ínfima que você não vai sofrer sequelas por causa disso. Então a gente vê uma coisa, você vê lá o enrijecimento, mas em que proporção? Baseado na sua idade, baseado no seu desempenho, como é que aquilo vai repercutir? O médico, ele já tem todo um preparo para saber que de repente está de acordo com a sua cronologia, tua idade, tua estrutura física. Teu estilo de vida. Teu estilo de vida. Por exemplo, você faz uma coloscopia, você vai lá, de repente você tem divertículos. Meu Deus, peraí, divertículo, eu já vi, diverticulite, é gravíssima. A pessoa já pensa no pior. Pronto, vai lá. Divertículos são comuns em organismo acima dos 40, 50 anos, surgem uma saliência naquela dobra do cólon, são os divertículos. Daí a eles inflamarem a diverticulite, daí a eles chegarem a um caso grave. Tio Google, dá tudo no meu colo, aquilo vem fervendo. Então, muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com toda a informação sem ter esse conhecimento. Então, não é desta forma, precisa verificar no caminho a chegada nisso, e se chega até isso, e depois o tratamento, e depois uma série de fatores. Por isso, abrir o exame é delicado, viu? Porque abrir o exame vai para o tio Google, traz do Google um tormento. Não, a gente conhece, né? Pessoas que... Mães, né? Mãe, quando vai no pediatra e o pediatra fala qualquer coisa, ela acaba ficando extremamente preocupada, e ela vai querer saber o que é. Então é cedo. E antes a gente não tinha isso, né? Não tinha internet, não tinha essa preocupação, e as crianças também eram... Cresciam, superavam. O próprio pediatra fala, de repente ele vai se fortalecendo, com o desenvolvimento isso vai amenizando, a gente vê daqui a um ano se amenizou, senão a gente toma uma providência, porque ele conhece os recursos. Há um acompanhamento, né? Exatamente. Ô, Val Capelli, aproveita que a gente está nesse tema, assim, vamos falar de Covid. Não que eu queira falar de Covid, mas eu olhando para a metafísica da saúde e olhando para os problemas que vêm com a Covid, a Covid, ela tem um sinal metafísico, tá? As consequências que ela pode trazer para esse organismo, tem outros sinais? Também, sem dúvida. Cada desencadeamento, cada característica do processo somático é rico quanto ao universo interior. Falar de Covid com a Samira, ela já sentou aqui, gente, o tema de Covid à luz de várias áreas. Você sabe que eu nem pesquisei o que eu ia falar com o Val Capelli, eu só peguei os livros. E olha, para que pesquisar? Rola um papo tão tranquilo. Vamos conversar. Se você e a gente está com esse assunto do momento tão importante, onde as pessoas estão não querendo saber tanto, porque acho que todo mundo já está até cansado de ouvir. Mas a gente entender o processo facilita para a gente saber como que eu vou me prevenir melhor. Sem dúvida. Primeiro vamos entender o cenário. O mundo estava um barril de pólvora prestes a eclodir ou explodir. Tá? Quando eu trato esse tema, nós tínhamos os exilados, aqueles que pegavam aqueles barcos atravessando o oceano, que chegavam na Europa, tentavam entrar aqui na América do Sul. Então, o mundo estava num fervor. A energia era odiosa, estava ganância, poder, interesses, materialismo, essa sede toda. Então, o mundo estava num astral muito delicado. E olha, nós tivemos à beira de vários, assim, processos de conflito, guerra, destruições, assim. Chegamos muito próximos, tinha estupinha assim que estava. Aí veio a Covid.
Quando chegou a Covid, você sabe que há 20, 30 anos atrás, que eu trabalho com a metafísica, eu digo que a melhor transformação planetária da humanidade, aquela que todo mundo prega, de Jesus, separação do joio e do trigo, dos esotéricos, do planeta cinza, aquilo que houve antigamente, ou na civilização, os exilados de Capela. Capela era um planeta, tem até livros tratando a respeito, que evoluiu tanto, e as pessoas que não estavam afinadas àquela evolução migraram para a Terra e eles vieram aqui para desenvolver o trabalho deles. Então, semelhante a essa transição, a humanidade também vem passando. Isso foi muito pregado, tá? Isso foi muito colocado. O que acontece? Ao meu ver, a transformação mais justa não é a catástrofe que suscitava os nossos instintos, porque nós estamos desenvolvendo a consciência, a escolha, não o instinto. E de repente abre uma fenda, responde à força instintiva. Então, ao meu ver, Samira, a transformação mais justa da humanidade é viral. Por quê? Porque nós temos uma imunidade. A nossa imunidade pode combater um vírus. Ela pode realmente oferecer uma resistência. Então existe o vírus, existe o nível de letalidade, mas existe a imunidade, que vai prevenir o meu corpo. Eu faço até uma brincadeirinha, eu chego do outro lado lá e vou reclamar até para Deus ou para os mentores. Você me colocou lá e depois tirou assim injustamente, deu um vulcão lá e me cuspiu pro lado de cá. Como assim? Como é que você me pôs lá e fez isso? Então o que acontece é justo, porque a hora que eu chego lá, vou dizer, mas eu tive que sair de lá. Você tinha a tua imunidade, não conseguiu fazer com que ela te protegesse. Então a gente tem um recurso, que é o nosso sistema imunológico. Agora, pegando a Covid, tá? São essas infiltrações todas. Nós somos contaminados por muita coisa, negativismo, baixo astral, um ímpeto assim de impulso mais hostis e também, né, mais maldoso, e isso tudo de repente contagia a gente. Nós somos contagiados por isso. E aí a vulnerabilidade para o Covid. O Covid, por exemplo, quando ele surgiu, ele veio, né, dessa origem animal, depois estuda que talvez tenha sido até criado em laboratório e depois escapou e sei lá o que, não vamos entrar nesse contexto, mas enfim, quando nós olhamos para o início, nossa, veio dos animais, quer dizer, a nossa natureza, o nosso lado mais instintivo, que ele é para ser suplantado, mas não reprimido e tão sufocado. Eu preciso me ouvir, sentir, ser sinestésico, meu corpo está gritando, e ele grita como doença. Então, de repente, essa questão de situações naturais que me invadem, entro em conflito com minha ganância, poder, egoísmo, dá um colapso só. Saiu a Covid, saiu assim, escapou, o vírus está aí, e eu digo assim, pior do que o contágio da Covid, viu? É o contágio da falta de fé. Esse contamina muito mais, porque o desespero, o pavor das pessoas fizeram com que elas se tornassem frias, distantes, indiferentes, medrosas. E, nossa, a Covid afeta a gustação. Primeiro teste é perder o gosto. Cheiro, opa, corre fazer um teste. Olfato e paladar, olfato e paladar. né? O olfato é afeto. Perdemos a afetividade, não podemos abraçar, temos que ser frio. E você tocou nisso, eu também. Deixa eu dar o álcool gel aqui. Nossa, eu me lembro que há um tempo atrás, se eu te desse uma caneta e você pegasse nela e passasse álcool em gel, seria a maior ofensa para mim. É verdade. Seria uma ofensa. Hoje... Tô contaminado não. Não tô contaminado não, que isso, tá? Hoje é protocolo. Se eu pegar aquela caneta sua, que eu pegue aqui o álcool em gel, né? E realmente me higienize. Você vai ficar à vontade. Vai, o Valcapelli está se cuidando, beleza. Mas há tempo atrás, então aí tem um nível de frieza, o afeto ficou mais resfriado. Nós chegamos em casa, passamos essa quarentena em casa. Você acha que feliz? Meu Deus, eclodiram tantos problemas de relacionamento, viemos para próximo dos nossos e aí as diferenças entre nós, a gente não se aguentava e a gente não se aguenta. Só que antes a gente saía de casa, agora a gente está embaixo do mesmo teto 24 horas. Não se percebia os problemas que existiam lá dentro. Agora eles saíram debaixo do tapete e vieram à tona. Uma das áreas que eu atuo como psicólogo, como você apresentou, tem um atendimento individual, então eu faço atendimento. Aumentou muito o número de terapias. Por quê? Porque as dificuldades surgiram. Antes era assim, eu não aguento, meu marido é difícil, ele tem um lado, mas ele não quer mudar, mas a gente se aguenta. Ele sai sexta-feira, ele sai segunda, volta sexta, pouco tempo no final de semana. Agora não, de segunda a segunda, nós dois juntos. Aquele lado que eu não aguento dele, e ele não quer mudar de jeito nenhum, veio à tona.
E hoje a gente lida com isso nessa quarentena. Então, primeiro, é uma revisita a nós mesmos. Segundo, é uma atualização dos nossos relacionamentos. E terceiro, é um se garanta. Se garanta, se cuide, se preserve, observe, mas assim, se garanta. Tenha esse eixo de sustentação em si. O mundo tem muita negatividade. A contar das questões sociais, políticas, tantas aí, tantas teorias surgindo. Meu Deus, eu fico apavorado. Não, esse mundo está transformando. Sabe, Samira, tem uma conexão espiritual, que eu tenho assim uma conexão com os amigos espirituais, e um tempo atrás eles disseram que seres de luz chegaram ao planeta em 2019. Seres de orbes elevados e almas muito lúcidas. E a partir de 2020 eles começariam a reencarnar. 2020 começariam a nascer jovens que tinham estirpe de liderança, de benevolência, seres de ordens elevados que vieram ao planeta, ficaram nos polos, nas maiores colônias espirituais. Esse é um lado espiritual da questão. E em 2020 começariam a reencarnar, para que em 2040 começassem a liderar. Seriam líderes, jovens líderes na política, na sociedade, nas empresas, com respeito à natureza, ao ser humano, ao indivíduo, essa liderança verdadeira. Então, o nosso mundo não está num colapso. O colapso é essa transformação que está causando uma ebulição. E eles diziam também que os chamados de umbral, do outro lado, os lados mais nefastos, estavam vazios, porque esses seres já estavam reencarnados. Mas não para prejudicar o planeta, para terem a chance de fazer escolhas para o caminho do bem. E se não fizessem, na seleção joio e trigo, no planeta chupão, daquela questão mais mística, iria levar essas almas para outros orbes. Então, quando olhamos para frente, o mal venceu, não tem chance, olha a falta de fé, que é mais perigosa do que o contágio do Covid. Que essa falta de fé leva ao medo. Ao medo, ao desespero. Falta de confiança. Nossa, isso gera todo um lado. Então, esse lado espiritual a gente não tinha falado ainda, né? Eu tenho minhas antenas. Eu acho interessante a gente falar isso, né? Porque a gente busca respostas. Sem dúvida. E olha, se o mal está galopante, o bem está desabrochando. Mesmo porque a gente sabe de muitos grupos aí atuando, né, com meditações, com grupos muito fortalecidos para poder vencer esse mal. Sem dúvida. E olha, a luz, uma coisa que traz é permanecer acesa, permanecer no brilho e não se apagar com o desespero dessa negatividade. Então nós estamos passando por uma transformação. E a Covid, o que representa? Um chacoalhão, um retornar a si. Agora, quem se contagiou? Pessoas que, de repente, tinham sua passagem, já fizeram o seu trabalho. Eu conheci pessoas maravilhosas, que eram assim, tão extraordinários. Teve um amigo muito querido, super espiritual, que realmente ele, quando chegou a um ponto, ele falou, tá bom, chego, já fiz o trabalho. E teve a sua passagem. Eu tive um outro que até ele fez a passagem de Covid, e eu falava muito com ele, falou, Valca, perto de fazer uns livros assim, mas olha, eu vou colocar tudo na internet, tudo livre, para todo mundo acessar, o conhecimento tá aqui, porque já vivi muito, conheci bastante, estou escrevendo, estou deixando para todo mundo ler. Aí eu dizia, mas escuta, de repente tem uma questão de direitos autorais, não é egoísmo não, mas senão vão pegar isso e vão... Falou, deixa para a humanidade, deixa isso quieto. Desencarnou de Covid. Então, assim, a Covid não mostra que a pessoa está mal. Por isso, a visão espiritual que me passaram foi muito interessante. Estamos passando por uma fase muito escura e num lamaçal. Nessa escuridão desse terreno lamacento, nós podemos cair num poço e, de repente, passar para uma outra dimensão, ou esbarrar e se manchar, mas a saída é certa. Então, tenha nós, né, levado o respingo de lama, tenha nós acessado o portal do outro lado, ou seja, nós quem vamos sair do outro lado dessa parte escura. É uma transição, estamos transpondo isso. Então, é um momento realmente obscuro. Tudo está sendo remexido. Mas eu tenho que ficar na luz, porque senão eu fico nesse momento obscuro. Sem dúvida, senão eu vou perder a saída. Porque eu vou me perder nisso. Não é? Tem um mundo aí, o planeta gigantesco, com 7 bilhões, deve ter menos agora, né? De habitantes, mas tem o meu mundo.
Claro. E olha, nós temos o nosso mundo, que estamos dentro de um mundo social, que estamos dentro de um mundo planetário, num mundo da humanidade. E, ao mesmo tempo, sofremos influência disso tudo, mas somos determinados por aquilo que nós sentimos. É isso. Então, eu costumo dizer que a Segunda Guerra fez um estrago muito grande, mas existem muitos que passaram pela Segunda Guerra sem ter tido desconforto. Varreu-se muitas casas, muitas famílias foram jogadas a catástrofe que nós conhecemos, mas existiram romances, existiram pessoas que passaram sem fazer parte da marcha dos soldados que estavam destruindo tudo por onde passavam. E hoje, anos depois, a gente conhece essas histórias. Exatamente. Então, estamos passando por isso tudo, e claro que é assim, as pessoas que tiveram suas passagens, elas têm duas dores de sofrimento, suas próprias, os seus fantasmas interiores para lidar, as dificuldades com quem convive e a dor da passagem de ente querido, que não puderam nem velar. Tiveram realmente que ter uma despedida, porque velar é você justificar a mente nesse rito de passagem que já não pertence mais à nossa trajetória de vida. Então, o rito de velar é você definir, acabou. Realmente, acabou, a pessoa foi, não vai viver mais comigo. Então, a Covid tirou até o nosso direito de velar para que aprendemos que não vamos mais conviver com essa pessoa todos os dias do nosso lado. Então foi muita dor, sofrimento, e tem ainda. Só que também existe uma chance muito positiva e de muita luz. Penoso isso, né, meu Sem amigo? dúvida. Penoso. E eu desliguei lá o cronômetro antes da hora. Gente, eu tô conversando com o Val Capelli. Quer anotar os contatos dele? Pode anotar, viu, gente? A gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta e você pode anotar tudo. E você pode ouvir o Val Capelli aqui toda quinta-feira às 18h30, Isso na aí. Vibe Mundial. E agora no Mundial, e você tá conversando com esta figura aqui, comunicador nosso há 20 Tantos anos. né? Então tá bom. O intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, tô aqui conversando com o Val Capelli do programa. A cromoterapia e metafísica da saúde. Te peguei quase. Nossa, você viu? Até patinei. São as duas áreas que eu atuo, metafísica e cromoterapia. Toda quinta-feira, às 18h30. sempre ao vivo aqui na Vibe Mundial. Ele só não tá ao vivo quando ele tá viajando. Exato. Que, aliás, é um dos pilares do meu trabalho, viagem também. Claro. E você retomou com as viagens, mesmo na pandemia, né? Nós fizemos duas e vamos fazer. Nós fizemos Foz do Iguaçu, dentro do hotel do Parque das Cataratas. Fizemos o Natal Luz em janeiro, tomando todos os cuidados. Gramado. Gramado, é verdade. Um ônibus de 40 lugares somente para 18 pessoas. Muito bem, com todos os protocolos seguidos. Nas duas viagens ninguém pegaram, a gente cuidou de tudo seguindo o protocolo. A gente até falava que lá a gente estava se cuidando mais do que se cuida no cotidiano nosso. É isso aí. E realmente uma experiência muito gostosa, viagens nacionais para lugares bem selecionados. Muito bem, a gente sabe, né, que a rede hoteleira aí, o mundo do turismo, que está passando por uma crise, a gente sabe de tudo isso, também está tomando todas as precauções, porque a gente quer que as coisas retomem, né, que a vida ande, que a gente possa fazer o que quer, visitar os lugares que quer. Olha, e vou dizer, o cuidado que eles tomam com a gente é incrível. Eu tenho certeza. Nossa, você chega... Antes, a arrumadeira do hotel, ela chegava e fazia toda a arrumação do seu apartamento. Agora não. A primeira vez passa, higieniza tudo, leva. Depois, à tarde, vem repondo. Então, o protocolo que eles adotaram, os cuidados, o que eles tiraram que tinha muito contato, tudo é servido na mesa, não tem mais o balcão. Então, é muito diferente. O cuidado todo está sendo mantido e dá pra gente viver algumas experiências. Dá sim. Sim, muito bacana. Eu acredito que sim. Você pegou papel e caneta para anotar, gente? Vamos lá, então. Vamos lá, Val Capelli, como entrar em contato com você? Olha, eu tenho o site Ananda, Val né? Capelli, que é o site do Ananda. E você sabe que o Espaço Ananda está lá, firme e Funcionando. forte, todo. Nós atualmente estamos com o expediente presencial somente terça e quarta. Tá? Mas as meninas, a Cida, a Giovana, a Gleides, eu também, home office, todo mundo atendendo. Então nós temos o site valcapelli.com, 2 L's só.com. Tem valcapellicursos.com.br. Então, cursos.com.br, valcapellicursos.com.br. E o telefone, você liga no 50726448 e falhou a caneta. Vai lá, ó, 11 São Paulo.
Falhou a caneta, é maravilhoso. Essa foi boa, né? 11 São Paulo, 50726448. Lá tem um WhatsApp para você falar, é super tranquilo. 50726448. A gente dá de novo esse telefone no final do programa. valcapelli.com e valcapellicursos.com.br. Aí tem o BR. Aí tem o BR. Cursos.com. E que cursos tem lá disponível? Eu tenho já EAD, Metafísica da Saúde, Cromoterapia, Higiene Mental, Amor Sem Crise. Já fiz uma série de cursos. Tudo online? Tudo online. Agora tudo online. Tudo online. Essa época, agora nós trabalhamos muito no trabalho, na questão online, fizemos vários mini cursos, cursos aprofundados, e estamos dando cursos também ao vivo, online. Então a pessoa participa das terças-feiras de Metafísica da Saúde, as quartas-feiras de Cromoterapia. Eu transmito pela plataforma Zoom. Nós começamos misto, mas aí veio essa bandeira vermelha, não é possível misto. Mas depois a gente vai retomando misto, quem quiser vir presencial, num distanciamento. A nossa sala era para 40 pessoas. Hoje eu coloco 11 pessoas nela. Tá? Porque reduziu bastante o distanciamento e tal. Então a gente está adaptando isso tudo, até mesmo o acolhimento no Espaço Ananda. Agora a bolacha é um displayzinho já individual. Já vem tudo embaladinho. Tudo embaladinho, não tem água no bebedouro, agora é uma garrafinha para cada um, tá? Todo com estilo. Né? Fala a verdade. Ô Valcapelli, o último programa que nós fizemos juntos, nós falamos da saúde da mulher. Foi. E olha, Samira, Dia aliás, da Mulher, Dia né? da Mulher. E agora a gente passou pelo Dia da Mulher de novo. Passamos. E, aliás, foi para a rede social uma parte da nossa entrevista sobre a mulher maravilhosa. Um trecho, né? O pessoal Trecho, gostou bastante. Acho que correram para clicar lá no YouTube para poder ver o programa de novo. Foi sobre saúde da mulher à luz da metafísica da saúde, né? Não é? E quando a gente fala da saúde da mulher, apesar da gente estar falando muito do aparelho reprodutor também, e a gente fala muito, né? Fala de saúde da mulher, a gente já pensa em mamas e ovário, útero e tal. Mas tem uma coisa que pega muito mulher, né? Que é a tireoide. Sem dúvida, que é uma reguladora do metabolismo corporal. E a tireoide na mulher, ela tem uma característica, ela aumenta o seu volume. Porque no homem é diferente? No homem ela é mais estática. A tireoide feminina, ela tem variação de volume, natural pelo ciclo menstrual. Então há certo período do ciclo que a tireoide é um pouco mais maior, um pouco menor. Na amamentação ela aumenta o seu volume naturalmente. Tá? Por quê? Porque na amamentação e na gestação, o organismo tem que construir nutrientes para dois corpos, o da mulher e o do bebê que está em formação. E quem oferece nutriente, disponibiliza metabolismo, a tireoide. Então, a tireoide feminina, ela varia de volume, tá? A do homem, não. Então, existem algumas variações funcionais que a da mulher é mais propensa à formação de nódulo. Eu acho que Deus foi tão generoso com os homens. Pois foi, né? Eu tô achando, viu? E eu vou dizer uma coisa, vocês podem até fazer passeata para a Mãe Maria, porque francamente. Agora, o homem também, se ele olha, a menopausa é a cessação de funcionamento ovariano. A andropausa é a diminuição 5% por ano após os 50 anos. Quer dizer, pensa, é tão gradual. Então é assim, se o homem tivesse que de repente acordar de manhã e não tivesse barba para fazer, ele pirava. O vozinho lá com quase 100 anos, uma vez cada 3 meses ele está fazendo barba, que é fruto da função testicular do hormônio testosterona, a produção de pelo facial. Então isso mostra que o vozinho tem ainda um gotejamento de testosterona. E ele fica feliz com isso. Tal. A mulher cessa o estrogênio assim que ela menopausar. Então, assim, mas também eu vou dizer uma coisa, o homem não tem a mesma habilidade feminina. Ele não aprende a lidar com mudanças. Nossa, o homem é sempre igual, tal e qual. Aprende o caminho, só faz o mesmo. Vai num restaurante, frequenta sempre o mesmo. Gostou do garçom, não quer mudar nunca. Viaja para um lugar, quer sempre voltar para lá. Você fala, não acredito, ele não menstrua. É por isso, Samira. A mulher menstrua. A cada ciclo, o organismo aposta numa ovulação para ter uma fecundação. E aí é um revés, não fecundou, recomeça tudo outra vez. Então a menstruação, que são ciclos mensais na mulher, é um exercício, é uma sensação de renovação, de mudança.
A mulher, quando muda, ela muda mesmo. Quando ela casa, ela integra. Quando ela separa, ela desprende. O homem não. É verdade. O homem está há 10 anos casado, estou preocupado com a nossa cozinha. Nossa cozinha? Mas por que nós reformamos recém? Está ótima? Não, mas com os azulejos. Foi que nós escolhemos? Não, da casa da minha mãe. Ah, você saiu de lá 10 anos e ainda está apegado à cozinha dela? Não, e na hora de preencher ficha, Não Samira. desmama, né? Não desmama. E na hora de preencher ficha, Samira. Estado civil. SOL, você dá um peteleco nele, você está casado comigo há quase 10 anos, vai escrever solteiro. Ele esquece? Ele não integrou ainda. Aí ele fala, não, calma, estou treinando o espanhol, sou casado. Ai, Valcapelli, você passou por isso? Gleides, vem contar pra nós. Você passou por tudo isso, Valcapelli? Agora tá tudo bem, né? Agora está tudo bem. Depois de tantos anos. Sou casado. Mas o homem tem muito essa característica, né? Tanto. A gente acha que ele é... Ai, homem não liga, homem é desligado. Mas é natural do homem, né? Tem a ver com o cérebro também, não? Tem a característica dele ser mais voltado ao amplo, à natureza masculina. Claro, depende da criação, depende de uma série de fatores. Não vamos entrar numa questão mais se é, vamos colocar, de gênero, mas assim, há uma tendência muito clara. O homem ele tem mais habilidade para expor horizontes, para avançar, mas ele tem dificuldade de se integrar com o presente. Então existe uma coisa assim, há uma tênue linha feminina entre se envolver e se meter. A saúde emocional da mulher está quando ela descobre a tênue linha entre se envolver e não se meter. Porque é natural ela se envolver. O que a tua professora falou na escola? Ela me disse uma pérola dessa. Facilmente a mãe se mete, marcha no dia seguinte e vai tirar satisfação com a professora. Você está pensando, meu filho, é o quê? Não faça isso. Você já está se metendo. Deixe ele. Mas não se envolver para a mulher é angústia. Então, o que a tua professora falou? Quando ela ouve todas as pérolas que a professora falou, ela conta até 10, compreende a tênue linha e coloque lá. Amanhã você chega lá, entrega isso para ela, fale isso para ela, instrumentalize ele. Mas ela... Ela quer saber tudo. Isso. E aí ela quer se meter no sentido de fazer por. O homem ele tem dificuldade de se envolver. Aconteceu alguma coisa hoje na escola do teu filho? O quê? Aí isso. Ah, ele se vira. Ah, estou muito ocupado. Quer dizer, ele tem uma dificuldade de se envolver. Tá? Então, há uma tênue linha do homem, né, dessa questão de ampliar, ou seja, e não se desprender. Então, assim como a mulher é se envolver e se meter, o homem é realmente, né, ampliar sem se desprender. Porque, de repente, qual é a queixa? Você pensa em tudo, em todos, mas e nós? E em mim que estou aqui? Então, é essa natureza do homem que ela é mais envolvida. Então, a saúde da mulher se baseia realmente nessa natureza feminina. Se empodere, porque a gente se envolve tanto com o ambiente que a gente se esquece dentro dele. E chega um momento que para de se olhar, né? Porque tá olhando só para o ambiente. Exatamente, para os filhos, para o ambiente. Aí vem a síndrome do ninho vazio. Porque a mulher viveu pelos seus 3 filhos, quando eles cresceram, bateram asas. O ninho vazio, ela não tem com o que mais se envolver. Então, é um vazio muito grande. Então, claro, se integre com todos, se envolva com tudo, mas não esqueça de si. Então, essa é uma dica importante. E essa alma feminina, no volume que a Samira sabe mais que eu, que é o volume 2, né? Aparelho reprodutor, né? No volume 2... Urinário e circulatório, está tudo envolvido. Tudo junto, né? Que o urinário é o relacionamento, né? E o circulatório é a fluidez e o reprodutor é esse empoderamento da natureza. Então, empoderamento da natureza feminina, reconhecer os seus talentos, porque o que o homem faz aparece, o que a mulher faz não tem notoriedade. Então, ela precisa se dar o valor, ela precisa se reconhecer enquanto quem participa ali, enquanto tem talentos associados a tudo que está em volta. Então, tem muito do universo feminino. Mas tem mulher que é um pouco mais ponderada, né? Tem, claro. Vai muito de personalidade sem também. Dúvida, ela né? tem essa característica, do mesmo jeito que os homens, né? Isso. Tem esta característica, porém, você pode conhecer um que se envolve mais. Olha, os sexólogos dizem, quando falam de gênero, que o homem 100% homem não existe, a mulher 100% mulher não existe. Entre o masculino e o feminino existe uma graduação. Então, nunca está 100% homem. Então, o que se concebe ser do homem, não tem um homem que é 100% aquilo. Então, ele tem uma variante, que é aquela questão, a mulher é mais yin e o homem é mais yang, mas aquele maior ponto, aquela maior parte do yin tem o yang.
Né? Então, o lado da mulher, ela tem um lado testosterônico também. Para ser Vai falar, pera um fortalecida, pouco, né? vamos conversar logo, que história é essa? Vamos botar um ponto final nisso, vamos dar uns... Ela tem esse ímpeto testosterônico. E ele também tem um pouco dessa natureza comportamental ovariana ou estrogênica, né? Poxa, vamos compreender o nosso filho, vamos olhar para essa criança, poxa, vamos conversar melhor sobre nós, vamos rever as nossas vidas. Então ele tem um pouco disso. Tá? Então, não é somente Não é esse 100%. ponto, nem a mulher somente aquele, mas há uma tendência maior ou menor, de acordo com alguns fatores. Loucura é isso, né? Loucura, né? E bem Pois é. interessante, né? Claro. Porque você está olhando para as diferenças. E a gente está vivendo numa sociedade onde a gente está vendo também uma série de gêneros Sem dúvida. serem mostrados. E temos que Que lidar nós com não, isso. não conhecíamos. Uhum. Se via, era diferente, mas hoje nós temos nome. Claro, claro. E nossa, quantas características, quantas opções sexuais, de conduta, de comportamento. Então nós estamos assim mergulhados em diferentes, né, em diferença de gêneros, diferença de comportamento. Então, claro que tem homem que é mais feminino, Sim. né? Tem mulheres que são mais proativas, então tem um lado masculino mais desperto nela. E depois tem a questão da sexualidade também, homo, hétero, bi, essa questão toda. Mas assim, o gênero e a sexualidade, ele tem certas coisas, porque tem certas características. Tem, por exemplo, uma mulher criada com 3 irmãos, ela vai ser um pouco mais yang. Claro, Natural. sem dúvida, porque ela, é o modelo que ela tem. E aí se ela fosse toda, oi, posso ir com vocês? Ah, que isso, desinfeta, dá um tempo, né? Aquela coisa. Aí ela já, ó, é o seguinte, quem não me levar vai ficar na berlinda em casa, vai lavar louça, não sei o quê, mais assim. Sim. Então precisa ter essa ação mais yang. E aí ela desenvolve um comportamento. Agora, Ai, meu Deus, fui criada comportamento- com 3 homens. foi, Ai, imagina. papai, mamãe, mais 3 homens. Sem dúvida. Imagina se você for todo assim, aí traga os seus amigos aqui, acolhe, que isso, eles entram, saem com sutiã na cabeça, aquele que entrar a porta dentro, eu corto o instrumento, aí de quem tentar. E é uma loucura isso, né? Porque você vai falando e a gente vai trazendo na memória situações da vida. E o quanto essa energia masculina na mulher e a feminina no homem precisa ser sobrecarregada de alguma forma. E às vezes é necessário para o que faz. O que eu faço? Eu lido muito com mulher. Eu desperto consciência. Eu tenho aquela sensibilidade de entrar no mundo, de perceber as coisas. Tem um lado feminino. É um lado yang, é um lado yin, aliás, de realmente envolver. Como é que você está, como melhorar, o que está acontecendo. Então essa natureza, tanto que você olha líderes e homens assim muito especiais, que eles tinham um lado muito delicado, muito assim feminino, muito... Nossa, o Chico Xavier é um amor e teve uma... Nossa, ele é tão alma, tão gente, tem até tão aquela querido. frase, nossa, aquele rapaz é uma moça. É uma moça né? tão De maravilhoso. tão gentil, Exatamente. né? Você pega o Divaldo Franco, né? Nossa, que homem... um pai assim, mas uma mãe que assume um projeto, se entrega. Então, a Aí você pega sexualidade... uma Samira que tem que mandar lá para lutar boxe para poder Exato. extravasar. Exato, não, você pega uma Samira e põe aqui lidando com todos nós, né, com várias técnicas, ó, vamos falar do teu assunto, vamos não sei o quê. E às vezes a gente tem que pensar, parar para pensar e falar assim, tá, mas com aquela pessoa eu vou lidar dessa forma. Mas só que quando vem a essência verdadeira, eu tenho que admitir, né? Quando vem essa essência, tá, é para fazer, vamos lá, estamos Vamos lá esperando fazer, o quê? né? Estamos esperando o quê? Já vamos fazer. O seu lado yang, né, Não de é? comportamento. A Samira ontem falou assim, Val Capelli, vamos fazer o programa Mundial e Você agora dessa manhã de sábado? Tô nessa, já marcado, ó, com algumas horas de antecedência, um dia só, esse lado yang. Foi né? muito rápido, né? Claro. Porque tem que ser assim, não. Precisa resolver? Por que a gente vai postergar essa solução? Eu Esse é tô um- procrastinando. Esse é um comportamento testosterônico, né? Era o Testosterona é momento. Aí também, por ser mulher, se eu olhar para o ciclo menstrual, eu vou achar uma resposta para as atitudes, né, semanais, Isso, não é? Exatamente. Não, tem inclusive a mulher estrogênica, fazem
dizem que o estrogênio está em alta naquele ciclo. Então é o período em que a mulher é mais ativa, mais intensa, mais pé no peito, mais direto objetivo. E há mais um momento progesterônico, né? Então, por exemplo, o companheiro chega com toda a galera, fala, deixa eu lá só chegar antes para amansar a fera. Vamos pedir uma pizza, Isso, tomar benzinho, uma sabe cerveja? aquela pizza que nós comemos a semana passada na casa do amigo? Então, bacana, hoje aqui em casa, tá? Interessante, pode chamá-los então, olha, tá bem Tá light. progesterona, né? Chame todos, eles já estão ali fora esperando, já até pedimos a entrega daqui a 15 minutos, né? Ele já vai Encontrou ela preparando. progesterônica, né? Aí, um dia, ele chega de novo, ó, a galera tá aí pra assistir o final de campeonato, ela tá estrogênica. Que aquele dia foi tão legal. Ai de você, se entrar com essa galera no meu sofá, vocês vão ficar lavar a louça, vão sair tudo pianinho. A mulher muda mesmo, né, gente? E Mas o é homem, assim mesmo. E o homem, ele é só testosterônico. Achou o botão, o jeito dele é sempre o mesmo. Ele quer os amigos, a cerveja e a pizza o tempo todo, né? Porque para ele tá tudo funcionando normalmente. Exatamente. Então há diferenças realmente. Ele não de muda com a conduta. lua. Não muda com a lua, nem um pouco, né? A mulher, ela muda de acordo com o ciclo, então o comportamento varia um pouco. Então a gente é de lua, gente. Então é certo falar e ela é de lua. De lua, porque fase hormonal, testosterônica, progesterona, né? Desculpa, progesterona é estrogênio, testosterona é o masculino, seus hormônios às vezes atrapalham um pouco. Mas isso existe, essa variação de conduta, ela é real, e a gente percebe isso no comportamento muito evidente. Tanto que homens que tiveram irmãs, sabem lidar mais com o mundo masculino, sabem compreender um pouco a variação, a natureza, essas variantes da conduta feminina. E mulher que teve irmão, sabe mais lidar no relacionamento. Porque não vai atribuir o gostar na data que conheceram, na data do jantar, na ocasião que se encontraram. Então ela vai perceber, meus irmãos esqueciam até o aniversário deles, nem por isso eles deixavam de se gostar. Nunca comemoraram o da minha mãe, porque marcava viagem no dia, marcava exame no dia do aniversário delas. Eles são desligados. Então, quando ela tiver um relacionamento com uma pessoa do sexo masculino, vai ver que ele não se atinou àquilo. Nossa, é tão importante para mim. Então, quer dizer que eu não represento nada para ele. Não é. É natural do processo dele. É interessante olhar para este lado, né? A convivência fica melhor. Fica, E a gente está com um problema muito sério de convivência entre as pessoas. E todo mundo está aí dizendo, né, a questão da saúde mental. Eu sempre falo que vai chegar um momento que se a gente não se cuidar, não vai ter psicólogo para todo mundo. Oh, exatamente. Né? Mas também tem a saúde emocional. Que tem. também ficou mexida nesse período. E olha, nós falamos da pandemia, o quanto isso mexeu, porque chegamos dentro de casa... Saiu tudo debaixo do tapete, é a compreensão desses comportamentos, até onde o outro vem para mim, e até onde eu vou para ele, o quanto mudamos, o quanto a mudança, ela configura uma nova relação, ou eu tenho que me relacionar compreendendo certas características e realmente sabendo de que há certo limite de segurança. Se eu for lidar com esse assunto, com ele vai dar problema. Falar dele com a mãe dele é um assunto problema. Deixa o processo deles, os dois se entendem. Então você vai aprendendo a lidar, reconhecendo o limite da pessoa para manter uma boa convivência, feliz, harmoniosa, cada um com seus limites e tendo esse respeito ao outro. E as crianças? As crianças, no caso, agora também, nesse momento onde elas acabam tendo aula em casa, não se relacionando muito, e a criança, ela tem uma necessidade de se socializar. Então, a socialização ficou carente nessa fase e a relação familiar está muito caliente, de quente, porque assim, as mães queriam colocar o filho na escola, elas não sabem o que fazer, como entreter, como se envolver, nem como criar direito. Com um ano já estava na escolinha, ela trabalhando, lidando com o chefe, compromisso, obrigação. E aí, de repente, ela tem que lidar com ele lá no computador, fazendo as lições, acompanhando. As mães adoravam a época de aula e pensavam 10 vezes, ai, férias, gente, aquele atropelo todo, agora é férias o ano inteiro, as crianças em casa o tempo inteiro. Então precisou aprender realmente a lidar um pouco mais com isso. E as crianças vão deixar um pouco essa questão do relacionamento em stand-by, porque a escolinha ensina muito a relacionar limite, respeito ao outro, porque ele é reizinho dentro de casa, mas na escola ele é só mais um aluno na classe. Isso é sério, né? Sério, porque quando ele retomar, porque ali na tela do computador aparece vários quadradinhos. Tá lá a cara de todo mundo.
Exatamente, todo mundo com a carinha, mas quando ele estiver na sala de aula, Eu não conheço meu colega. não, e ele não sabe o limite do corpo dele com o ambiente, espaço do outro, até onde vai, o que ele pega. Então, a escola sempre ajudou as crianças no ensaio de socialização. A presença na escola, a participação na escola, porque aí é um outro diretor. O diretor da vida é Deus, o diretor da escola é que conduz as regras ali, e o diretor da casa somos nós. Então a gente deixa tudo, permite tudo, ficam filhos sem limites, né? Mal educados, não tem escola para pôr limite, e aí vão na sociedade como? Ela não gostou de mim, como assim? Ela tem que gostar de mim, quase que Neandertal. Vou pegar ela pelos cabelos e levar para casa, ela tem que me assumir. Não, ela não é afim de você. Ela te deu um fora. Aí são aqueles mimados que fazem escândalo, que não sabem lidar com o não, com os limites. Então isso tende a agravar um pouco. Viu? Vai ter que tomar um cuidado a mais e os pais têm que ficar bem atentos. Claro, pôr limite dentro de casa, porque o limite tem que ocorrer dentro de casa, porque a sociedade vai limitar. Nós somos limitados, não dá tempo, está quase acabando o tempo, não tem dinheiro para viajar, não consigo pagar o pacote, não tenho tempo para sair para viajar. São limites. Então a criança precisa lidar com limites. Limite de horário, limite de atividade, limite de tarefa e o limite do outro. Porque no mundo aqui fora nós somos bem limitados. Sempre encontramos limitações. As mães têm te procurado muito? Só na terapia, porque na elas terapia. Realmente sim. É por isso que eu estou claro, perguntando. Estou perguntando se elas estão te procurando. E olha, eu vou dizer uma coisa. O tema maior é a relação dos casais. É casal. Marido, mais casal. Mais do que filhos. Porque já é uma pessoa que os filhos já têm uma certa idade, já são jovens, adolescentes, foram mais para frente. Hoje ela se despreocupar, desprender deles, mas ela com o companheiro dela, as situações que ela não está conseguindo lidar com ela mesma, porque ela se visitou e encontrou alguém que ela não se reconhece. E a terapia, como psicólogo, vamos reconhecer de que pessoa nós estamos falando. Quem é essa pessoa? Agora, na pandemia, essa pessoa pôs as asinhas de fora na consciência e ela quer aprender a lidar. E a terapia ajuda muito. E quando a gente fala de cromoterapia, como que as cores ajudam com que essa harmonia comece a chegar dentro de casa. E aproveito até para te perguntar, aquela criança, aquele adulto que não consegue se concentrar em casa diante do computador. Maravilha. Olha só, no lugar de estudo, onde tem as videoaulas, cor laranja. Põe um laranja, uma lâmpada laranja, amarelinha, dá um estímulo mental para prestar atenção, para concentração. Dentro de casa, o verde é uma cor assim muito bacana para ficar continuamente, para manter o equilíbrio. Uma lâmpada verde, uma luminária. O violeta, nessa questão toda que nós estamos da Covid, falamos dela, essa invasão, a gente dentro de casa, se sentindo indefeso, desprotegido com o mundo lá fora. Toda a pandemia eu tenho uma lâmpada violeta no meu barzinho, porque o meu barzinho ficou transcendental. Ele tem lá uma iluminação central nele, né? Então a bebida ficou ali em segundo plano, é mais a transcendência, tá mais tudo violeta. Violeta. Então o violeta tá ali, tá no corredor do nosso apartamento. Uma lâmpada violeta, o violeta estimula o sistema imunológico, dá esse conteúdo de poder, para você centralizar, empoderar. Então olha só, em casa, violeta. Verde para o equilíbrio, laranja e amarelo para estudar. Laranja traz concentração, atenção, né? Exatamente. Nossa, pele! Delícia, né? Muito bom, Acabou. né? Saber tudo isso. E dá para saber muito mais. Ó, quem quiser saber mais sobre as cores, Cromoterapia, o Segredo das Cores, pela editora Vida e Consciência. Exatamente. E quem quiser saber mais da saúde, tá aí o Metafísica da Saúde, livros também pela Vida e Consciência, do Val Capelli, e programa toda semana aqui. Exatamente. Aqui e na vídeos na internet de monte. Canal do YouTube, Val Capelli Metafísico, Face, Insta, Val Capelli na cabeça. Muito bem. Uma mensagem final pra gente, Val. Olha, a consciência maior de si é aquela que você reconhece os seus talentos. Pessoa talentosa você é, hein? Acredite nisso. Acredito. Com certeza. Telefone de contato do Val Capelli é 5072-6448. 5072-6448. É só entrar em contato, obter informações. valcapelli.com é o site, valcapellicursos.com.br, o site de cursos online. Olha, tá chique, né? Isso é chique, tá vendo? Ai, obrigada, Val Capelli. A Grande gente não abraço, se amiga. toca, mas a Não, gente mas- fica feliz Claro. próximo. A gente já acostumou. Um grande beijo, bom viu? estar com Sucesso você. pra você e o Mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto, sabe quando? Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem Jornal da Boa Notícia. Agora, aos sábados também. Um grande beijo e até